Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bianca Barçanufo, eu sou coach e advogada. Eu convidei para estar nessa tarde conosco a doutora Silvia. Doutora Silvia Castelo. Eu acredito que ela vibra na frequência do amor incondicional. Boa Oi, tarde, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês. Satisfação enorme a nossa. Boa Então, tarde, amiga. boa tarde a todos, né, os que estão chegando. Eu convidei a Silvia para, no primeiro momento, ela falar sobre a percepção de acordo com o nível de consciência. Num segundo momento, ela vai estar explanando para nós sobre o aparelho quântico. E, por último, ela vai falar sobre o projeto que ela tem que chama Recriar a Vida. Então, Silvia, fica à vontade. Eu quero que você pode começar a falar a partir de agora sobre a percepção a partir do nível de consciência. Tá, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão precioso. Eu vou diminuir aqui a música que eu acho que está dando interferência. Tá? Melhorou, não melhorou? Melhorou. Estava fazendo eco. Então, esse assunto que é um assunto de tanta valiosidade para todas as pessoas, porque a consciência é tudo. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Silvia Castelo, sou especialista em saúde quântica, já trabalho nessa área já há 15 anos, e hoje nós abordarmos sobre a consciência. Eu posso começar dizendo que a consciência é a base de tudo. Inclusive, quando eu fiz a formação com a Amit Goswami, é, isso ficou muito claro, porque ele é um físico, ele tem PhD, e ele é físico PhD, e ele se aprofundou na área de consciência, e ele colocou que a consciência é unidade, ou seja, tudo começa pela consciência. Não é aquela coisa que a consciência por último. Primeiro foram formadas as células, moléculas, os órgãos, tecidos, o corpo, depois a mente e a consciência. Não. Primeiro de tudo é a consciência. Então, nós podemos iniciar dizendo que nós somos microconsciências que fazemos parte da macroconsciência, que é o todo, que é Deus, que é a consciência maior, que é o universo. Então, o nível de consciência, ele varia muito, né? Dr. David Hawkins é um médico, cientista americano, que ele conseguiu quantificar, mensurar esses níveis de consciência. Como que ele mensurou esses níveis de consciência? Ele mensurou através da cinesiologia aplicada. Cinesiologia aplicada, para quem não sabe, são testes de força muscular. Para quem trabalha na área de saúde quântica, ou até muitos acupunturistas conhecem essa técnica, do qual nós utilizamos a força muscular para identificar, para conversar com o inconsciente, individual e até mesmo coletivo. Ele é totalmente comprovado cientificamente. Então, ele conseguiu mensurar os níveis de consciência de acordo com utilizando a cinesiologia aplicada. Então, ele colocou como os níveis de 20 é o nível mais baixo que ele classificou de consciência, que seria um nível ali de vergonha, e o 1000, que seria um nível de iluminação. O que é muito legal é nós pararmos para refletir um pouquinho. Por que quando eu falo iluminação, nós achamos que isso é algo muito distante de nós? Porque raramente você vai ouvir alguém dizer que o sonho da vida dela é chegar na iluminação. Nós estamos muito presos aqui no material, nós estamos muito presos assim, né, nessa consciência coletiva que acaba muitas vezes nos aprisionando e nós não conseguimos ver algo além disso, né? Mas todos nós, com muito trabalho, com muita consciência, nós podemos elevar cada vez mais nosso nível de consciência.
E se parar para pensar, nós estamos aqui para isso, para evoluirmos, né? E se nós somos seres espirituais, se nós somos uma consciência que estamos experienciando uma vida material, nós devemos investir nesse nível de consciência. Então, ó, o nível mais baixo é o de vergonha, tá? Que é o nível que ele classificou de consciência 20. Depois vem a culpa, depois vem a apatia. A culpa é 30, a apatia é 50. Esses 3 níveis são níveis do qual as pessoas se sentem muito depressivas. Na apatia, a pessoa muitas vezes não tem nem vontade de comer. É nesses níveis que as pessoas têm uma tendência, por exemplo, a suicídio, a não tem mais vontade de viver. Até o Dr. David Hawkins diz que nos hospitais psiquiátricos, quando um paciente começa a chorar, ele já começa a ficar feliz, porque ele fala, poxa, o próximo passo é que ele vai comer. Porque a pessoa, quando está na apatia, nem comer ela não consegue. Ela está totalmente, está entregue, né? Então, quando ele vê que a pessoa que começou a querer chorar, aí ele já diz, o próximo passo ela vai comer. Então, esses níveis de consciência são muito baixos. Geralmente, são pessoas que passaram por traumas muito fortes, principalmente na infância, e que perdem a vontade de viver, ou pós algum trauma muito grande, alguma perda muito grande. E isso aqui, o nível de consciência, ele vai influenciar diretamente a nossa percepção da vida. Por isso que nós não devemos julgar ninguém. Eu, como já trabalho no área, a gente identifica no corpo do paciente a história que ele vive, a história que ele viveu. Fica muito claro que cada um percebe a vida de acordo com o seu nível de consciência. Então, se uma pessoa está aqui com nível de culpa ou de apatia, ela vai passar pela mesma situação que você está no nível já, vamos supor, da vontade, que é lá em cima. Eu vou enxergar de uma maneira e você vai enxergar de outra. Se eu estou aqui na apatia ou na culpa, eu vou ver uma pessoa na rua passando por uma situação X lá. Eu vou interpretar que ela é culpada por estar naquela situação, e você já vai ter um olhar muito mais elevado, você já vai ter um olhar de que aquela pessoa está passando por aquilo, será que ela não está precisando de ajuda? Então, tudo vai variar de acordo com o nível de consciência. Depois, quando a pessoa ela sobe um pouco o nível de consciência, que ela está na tristeza, que é 75, ela tem um pouco mais de energia, porque ela já consegue expressar as emoções, ela já está ali na tristeza mesmo. Depois da tristeza vem o medo, que é o nível de consciência 100. No nível de consciência 100, é muito comum nós vermos pacientes com muita ansiedade. Então, hoje em dia nós tem a pandemia do coronavírus, né? E nós também, aqui no Brasil, principalmente, nós temos a epidemia da ansiedade. Então, as pessoas são muito ansiosas, é pouca presença, é muito futuro, ou estão vivendo do passado ou do futuro, e quando a gente para pensar que o tempo, ele é psicológico, que não existe passado nem futuro, é o presente, né, que realmente importa. O agora, exatamente, o poder do agora. Então, a pessoa, quando está nesse nível do medo, ela também tem uma frequência muito baixa. E ela também vai ser uma que vai passar pela mesma situação, vamos dar um exemplo lá do mendigo na rua. Quando eu estou com um nível de consciência mais baixo, eu vou ter vergonha, porque ele está sujo, eu vou querer passar longe, porque eu acho que ele é culpado por estar naquela situação. Quando eu estou no medo, eu já vou querer chamar a polícia, entendeu? Então, vai mudando a percepção de acordo com o nível de consciência. Aí depois vem o desejo. O desejo, você também já está com nível de consciência, você já tem mais energia, tá? Porque esse nível ele classificou também de acordo com a energia. O desejo, você tem energia, só que você está muito preso ao material. E você fica muito susceptível, você fica muito vulnerável. Porque como você depende muito do externo, qualquer coisa que foge do seu controle, você fica totalmente vulnerável. Você também já vai julgar de outra maneira. Já vai também, ele é muito longe de você, porque ele está sujo, ele está no meio da rua, e você já está mais no nível de materialismo, você vai olhar com um distanciamento muito grande. Depois do desejo vem a raiva, que é 150. A raiva,
ela tem dois lados. Muitas pessoas evoluem a consciência, expandem a consciência por causa da raiva, por exemplo. Mulheres que lutam por uma igualdade, elas são impulsionadas pela raiva, mas elas vão em busca de algo. E elas acabam, de repente... Seu som diminuiu bastante o seu som. Ah, sabe o que é? Só um minutinho. Só um minutinho. É porque tem alguém telefonando pro meu celular. Ah, tá. Não sei nem como é que eu paro aqui. Deixa eu ver se aumentou. Parou. Vamos fazer o teste. Não aumentou, Melhorou? não. Melhorou. Ficou ótimo. Melhorou? É porque estavam Tá ligando. ótimo. Então, Tá ótimo. quando a pessoa está na raiva, ela tem muita energia, ela tem impulso para ir lá, para brigar, para lutar. Mas, se a pessoa se mantém nesse nível, também não é nada legal, porque o nosso nível de consciência, ele vai interferir, diretamente no nosso campo eletromagnético, que é o quê? A energia que eu estou emanando para o mundo. Então, como eu vou atrair, eu vou criar tudo de acordo com aquilo que eu emano, né? O nosso campo eletromagnético, ele é assim, o que eu penso, o que eu sinto, as minhas ações criam a minha realidade, né? O Amit Goswami, ele sempre fala que os conflitos, eles são internos, que vão repercutir no externo. Então, Seu som abaixou de novo, Silvia. No celular, eu acho que eu perco a conexão. Ah, perde a conexão. A gente vai trabalhando com essa interferência. Do nível, então, de consciência que a pessoa está, ela vai cada vez interpretando de acordo com aquilo que ela viveu. Então, voltando lá à raiva, eu posso sentir a raiva. A raiva é um sentimento arcaico, de proteção. É como se fosse algo que eu tenho, que você tem, que os animais têm. É tipo assim, estão invadindo meu território. O que eu não posso... Né? O que eu não... Oi? Seu pai, né? É seu pai? Meu pai, meu paizinho. Dá um oi pra ele. Oi, paizinho! Minha mãe também entrou aí. O que acontece? Na raiva, o que eu não posso é ficar nutrindo essa raiva. Porque aí minha consciência, meu nível de consciência vai ser esse e eu não vou expandir. Só para você ter ideia, Bianca, ele diz que a pessoa pode passar uma vida inteira e só evoluir 4 pontos na escala de David Hawkins, na escala dele de consciência. Nossa, por exemplo, a média mundial é 204. 204 é ali no nível da coragem. É o primeiro nível da expansão. Porque depois da raiva vem o orgulho, que é 175. Então, de 175 para baixo, é um nível de consciência denso, ele é muito pesado. Nesse nível, a sua vida é difícil, é pesada. Você não tem consciência para se desprender de certas coisas, você fica agarrado com situações, com coisas do passado, que tudo fica muito pesado. Você pode até conseguir coisas na sua vida, mas vai ficar muito pesado. Só que um ponto que você consegue subir nessa escala, porque ela foi toda feita em logaritmos, então não é assim. Por exemplo, 150 da raiva, o dobro é 300, você dobrou. Não é muito mais do que isso, porque foi feito em mensuração logarítmica, é muito, mas é muito. 2 pontos, 3 pontos é muita coisa. Então, depois do orgulho, vem a coragem, que já é o primeiro nível da escala de uma consciência mais elevada. Aqui na coragem, se a gente for falar sobre... Eu gosto de usar essa tabela de 2 formas. No Recriar a Vida, eu coloquei de 2 formas. Nas emoções do dia a dia, a pessoa tem que entender o quanto a emoção está fragilizando o seu corpo, as suas células, e também falar no nível de consciência, porque eu posso variar minhas emoções, né? Nós variamos. Eu passo por uma situação difícil, eu vou ter lá o medo, a tristeza, a raiva, e o nível de consciência que ele fala aqui é um nível médio, né? É como se fosse aquele cálculo, um dia eu estou triste, um dia eu estou melhor, um dia eu consigo ver a situação de forma mais positiva, tem um outro dia que eu não consigo, né? Nós estamos nesse nível, nós vamos melhorar, nós estamos aqui para isso, né?
Nós estamos aqui para juntos, e esse tema é muito importante, porque se cada um de nós entendermos o quanto a gente contamina positivamente o universo, elevando o nosso nível de consciência, todos nós podemos ter isso como objetivo de vida, porque o que a gente leva daqui é a nossa consciência e nosso espírito, né? Nada mais do que isso. E o que é interessante? Nesse primeiro nível de expansão da coragem, nós já doamos energia, entendeu? Então, uma pessoa que tem um nível... É muito importante isso. No nível de consciência da coragem, a gente gasta muito menos energia do que doa. Ou seja, nós estamos contribuindo para o universo. Nós estamos contribuindo para o todo, né? Então, depois da coragem vem a neutralidade. A neutralidade é 250, ou seja, 50 pontos é muita coisa. Já na neutralidade, você já consegue viver sem um julgamento. Estou falando em nível de consciência, tá? E você já consegue ficar sem julgar. As pessoas são do jeito que são, as pessoas são da forma que podem ser, e as coisas são do jeito que são. O que eu posso fazer para mudar, para contribuir, eu vou fazer, mas sem julgamento. E o que eu não puder, também eu solto, porque isso eu não tenho poder perante isso, né? Tá muito, é muito legal, porque já vem próximo da aceitação. Depois vem a vontade. A vontade é um espetáculo, porque é um nível 310, já lá, quando você vê o mendigo, a pessoa que tem um nível de consciência aqui da vontade, ela vai olhar e vai dizer assim, poxa, será que ele está precisando de ajuda? Será que eu posso fazer alguma coisa por ele? Já na neutralidade, a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, ele está ali, mas será que ele não... Será que ele como é que se diz? Será que ele não está bem ali? Nossa, ele despreza, né, o lado material, ele está vivo. E ele, de repente, não está tão preso, né? As coisas que muitos de nós, a maioria de nós, né, estamos presos à parte material. Então, cada nível de consciência vai ter uma percepção. Por isso que nós não devemos julgar. Cada um enxerga, né, com a lente que vai repercutir, vai enxergar, você vai ver a situação de acordo com aquilo que você tem em você, de acordo com a sua história, de acordo com seus conflitos internos. Depois da vontade vem o quê? Aceitação. A aceitação, eu acho que é um nível ali, que é o pé inicial para a consciência, assim, do amor, da alegria, da iluminação. Porque nós só conseguimos mudar algo na nossa vida, nós só conseguimos sair de onde nós estamos, falando em algo negativo, se nós aceitarmos. Eu só consigo mudar algo que eu aceito. Então, o primeiro passo é aceitar. Depois que eu aceito, eu transformo, depois que eu transformo, eu curo. Então, depois da aceitação vem a razão, que é 400, que você já começa a entender a razão das coisas. Só para vocês terem ideia, Einstein e grandes cientistas, eles chegaram no nível 400, que é nível de 400. Quando eu falo nível 400 da razão, é de 400 a 499. Einstein chegou a 499. Ele só não foi para 500 por amor, por quê? Porque, hoje em dia, a física quântica veio para unir a ciência com a espiritualidade. Então, naquela época, ainda estava engatinhando e hoje muitos cientistas, eles deixam de dar esse salto para o amor, que é um grande salto, porque ficam presos nas teorias daquelas que foram comprovadas. Tem muitas coisas que não foram comprovadas ainda, por exemplo, a existência de Deus, que você não vê, né? Como outras coisas que talvez nunca sejam provadas, mas assim, você vê no dia a dia o resultado, você enxerga, você não precisa de um cálculo, você não precisa de algo para provar aquilo. É igual lá no consultório, atendo paciente. É verdade, Noé. Quando aceitamos, a gente consegue mudar, né? Isso mesmo, parabéns. É isso mesmo, primeiro aceita, transforma, depois cura. Então, a partir do momento que eu vejo que a pessoa, quando entende o processo dela, por que o corpo dela está doente, aquilo que é um aviso, e simplesmente a pessoa se cura, poxa, para que eu preciso de comprovação científica? Tem, mas se não tivesse,
Para que eu preciso? Eu não estou vendo que a pessoa entendeu, ela mudou os sentimentos dela, ela mudou as emoções, mudou a percepção, porque mudar o olhar, quando você expande a consciência, você não retorna mais. Você nunca mais vê as situações da mesma maneira, porque realmente é algo que é impossível você ver da mesma forma. E depois da razão, vem o amor. O amor tem um nível de 500, que tem a ver com reverência, depois vem a alegria, que é 540, paz, iluminação. Algo muito importante que o Dr. David Hawkins viu foi que, por exemplo, o simples fato de você ter um nível de consciência expandido, a sua presença, só de você estar aqui no planeta, você já ajuda muitas pessoas. Só para vocês terem ideia, apenas 15% da população mundial vibra acima da coragem para cima. 85% é abaixo. Essa escala de nível de consciência muito densa. Então, imagina, se 15% consegue contrabalancear 85%, se a média é 204, já é uma média de expansão. Significa o quê? Que esses 15% têm muita força. Agora imagina se todo mundo tiver como objetivo expandir a consciência. Qual é o meu seu objetivo de vida? Expandir a consciência, que é a mesma coisa de evoluir, de crescer, né? Imagina o que o nosso planeta ia virar, não ia ter mais guerras. Não. Muitas coisas acontecem por causa da vaidade, não é? Acabariam os conflitos, né? Oi? Acabariam os conflitos. Acabariam os conflitos, exatamente. Não teria mais vaidade. Eu anotei aqui, ó, para falar para vocês. Olha só que interessante. Um indivíduo, apenas um indivíduo com nível de consciência 700, que é ali acima, na paz ali, ele equilibra 70 milhões de indivíduos abaixo do nível de 200. Nossa. 70 milhões. Impressionante. Um indivíduo com nível de 600, que é paz, ele equilibra 10 milhões de indivíduos abaixo de 200. Um indivíduo com nível de 500, que é amor, ele equilibra 750 mil pessoas abaixo. Meu Deus! Olha, o simples fato de você viver o amor, de você escolher, porque é uma escolha e uma dedicação para nós evoluirmos a consciência. É você se separar da mente e você entender que pensamentos são pensamentos, é agradecer a história. É por causa da minha história que eu estou aqui hoje. Graças à história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, a história que eu tive, eu estou aqui hoje, como você está hoje. Ter gratidão, né, Silvia? Muita gratidão, exato. Cada um está onde tem. Cada dia eu tenho mais certeza disso. Eu atendi uma paciente ontem, ela mora no exterior, e eu fiz um atendimento online, e ela estava desesperada que ela passou por uma situação muito difícil. Ela viu uma agressão, um homem agredindo uma mulher, e ela ficou desesperada, estava tendo crise de pânico. Só que quando a gente voltou, o que aconteceu? Ela estava conectando as situações dela da infância. Então, aquilo ali foi uma releitura o tempo todo. A nossa mente, ela fica fazendo releituras do passado. Nós temos memórias celulares no nosso corpo. E nosso inconsciente, ele é um grande decodificador de DNA. Então, ele fica fazendo releitura. E o que nós temos que entender? Que é um aprendizado. Tudo o que aconteceu lá atrás, todos estavam agindo da maneira que podiam, com a consciência que tinham. Aceitação, né? Exatamente, porque assim, ó, quantas coisas, se você pudesse voltar lá atrás, você poderia ter feito diferente. Mas você não tinha a consciência que você tem hoje. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, alguns anos atrás, muitas coisas eu teria feito diferente. Mas eu entendo que tudo aquilo que eu passei fez parte do meu processo e do meu crescimento. Então, é aceitar e olhar daqui para frente, porque eu precisei passar por tal situação, para quê? Para eu ter forças para encarar isso. Essa paciente tomou consciência de que a história dela lá de trás foi perfeita para muitas coisas que ela tem hoje de qualidade, que hoje ela é muito bem sucedida, ela foi, talvez se ela tivesse tido uma história muito
assim, sem essas adrenalinas, talvez ela não tivesse chegado onde ela chegou. Então, tudo na vida da gente tem um porquê. E a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter esse olhar. Porque isso é uma grande libertação. Ó, vamos lá. Um indivíduo com nível 400. 400 é o nível ali nível da razão. Deixa eu só conferir aqui. Não, é o nível da razão. Um só equilibra 400 mil indivíduos abaixo de 200. Olha que poder, gente. Um indivíduo com nível de 300. Né? Somos essenciais. Somos essenciais. Com certeza. Olha só o poder disso. Uma pessoa, um indivíduo com nível de 300, 300 fica aqui, ó, entre a neutralidade e a vontade. Equilibra 90 mil indivíduos. Nossa! 90 mil. 12 indivíduos do nível de 700 é igual a um avatar, que ele quer dizer que é tipo Jesus, Buda, seres iluminados. Então, cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós. Temos como objetivo de vida expandir a consciência, aprender. Não vamos desperdiçar a nossa vida. A gente não está aqui, não é para acordar, trabalhar, comer, comprar coisas, ter e depois partir para outra. Não! Nós somos a consciência, ela não morre. O nosso espírito não morre e a gente está aqui para evoluir, para aprender. Então, quando a gente muda o olhar das situações, quando a gente muda o olhar em relação às pessoas, a sua simples presença já ajuda. Olha, ele fez pesquisas de pacientes sendo tratados com médicos, com terapeutas, com nível elevado de consciência e aqueles no nível mais baixo. O que acontece? O paciente se cura quando o médico tem um nível de consciência mais elevado. Não tem como. Porque a simples presença da pessoa já te ajuda. Porque tudo é energia e informação. Entendeu? Verdade. Então, isso é muito fantástico. Maravilhoso. O nível de consciência, ele vai fazer você enxergar determinadas situações. Maravilhoso que tem pessoas que não acreditam. Uhum. Mas é porque o nível de consciência dela. E nós devemos respeitar. Né? Exatamente. O que eu posso fazer, o que você pode fazer? Mostrar se ela quiser. Mas não tem problema. Todos nós vamos chegar lá. Uns vão chegar engatinhando, uns vão chegar mais rápido, mas cada um é preso àquilo aquilo que viveu. Mas, na verdade, todos somos um. Todos somos um. Nós fazemos parte do todo. E quando eu cresço, quando você cresce, a gente está ajudando o todo. E quando a gente faz isso, não é utopia um dia a gente poder imaginar o nosso planeta unido, na unidade mesmo, que nós estamos aqui. Imagine que nós somos células desse lindo corpo que é o universo. Quando nós estivermos todos em harmonia, não existe mais doença, não existe mais conflito. Assim como é no nosso corpo, né? Então, a desarmonia, a gente vê na física quântica, a gente vê na saúde quântica, que a desarmonia externa é reflexo da desarmonia interna. E quando eu organizo aqui dentro, aqui fora também fica organizado. E isso é fantástico. Fantástico. Maravilhoso, Silvia. Eu te convidei para falar sobre isso, porque eu tenho conhecimento um pouco sobre esse assunto e eu fico maravilhada. É algo mágico e é algo que eu acredito que muitas pessoas, a partir de agora, vão tomar conhecimento. Algumas pessoas estão aqui assistindo, outras vão assistir depois, né? Porque às vezes estão no trabalho. Esse horário. Por causa do horário. Mas depois fica salvo no IGTV, elas vão poder ter essa oportunidade de assistir lá. Porque é muito interessante, pelo que você relatou, como que uma pessoa, num estado de amor, de iluminação, de paz, como ela pode, né, elevar toda a humanidade, alcançar um número de pessoas assim inimaginável, né? Maravilhoso. E agora isso deveria ter desde a escola, né? Isso deveria ter desde a escola, né, Bianca? Desde a escola. Desde a escola. Eu estou com um projeto para entrar nas escolas para poder mostrar isso. Porque imagina, eu vejo reflexo aqui na minha casa, das minhas filhas. Elas têm uma consciência da autorresponsabilidade,
que o que aconteceu, de alguma forma, ela criou, que aprendizado ela tem que ter. Então, se nós crescemos tendo esse conhecimento, nossa, o nível da Outra vida, humanidade né? é outro, né? Porque a gente tem que ter acesso, né, Bianca? A gente tem que ter acesso, né, às informações. É outra vida, né? Se crescessem, as crianças de hoje crescessem com essa educação, né? Com essa informação, com essa expansão de consciência, teríamos outro futuro, né? Mas está indo para isso, nós estamos engatinhando para isso. Estamos engatinhando. Deixa eu te perguntar, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o aparelho Quantic que você trabalha. Você já O trabalha aparelho com ele há algum Quantic. tempo, né? Isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você ele trabalhando. Isso. Ele está aqui trabalhando, tá vendo que ele fica emitindo frequência? Não Tá tá vendo dando esse para risquinho azul? visualizar. Tenta filmar. Ah, tá, deu para ver agora. Aí, deu para ver. Ó, o aparelho, ele fica conectado. O aparelho tá aí, mostra o aparelho pro pessoal. Isso. Mais um pouquinho para a esquerda. Para ver direitinho. Isso. Então, esse aparelho eu comprei na Alemanha, na época que eu morava lá. Esse aparelho eu descobri porque o meu pai teve câncer de pulmão, na época que eu morava lá. Foi diagnosticado até com metástases na suprarrenal. E eu fiquei muito aflita, porque eu queria que ele fizesse esses tipos de terapia que eu faço, para trabalhar a causa da doença, né? Porque nós muitas vezes precisamos trabalhar a consequência da doença. Mas não adianta trabalhar a consequência se eu não sei qual é a causa. Então, por isso que tem muitas pessoas que vestem uma doença achando que aquilo não tem cura, porque escuta, porque, claro, não trabalhou a causa. Mas a doença, ela nada mais é do que uma resposta biológica de algum conflito que eu não tive a resolução externa, meu corpo ele vai resolver internamente, como um mecanismo de me proteger. Então, na maioria das vezes, a doença vem para nos levar onde nós temos que chegar, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Claro, todos nós somos seres... todos nós somos seres mortais e nós temos uma passagem aqui. O corpo físico tem uma passagem, o espírito não, mas o corpo sim. Mas voltando à história do Quantic. Então eu estava lá e eu gostaria muito que meu pai fizesse microfisioterapia, fizesse algum trabalho com alguma colega minha que trabalhasse com a mesma coisa que eu. E minha mãe falou, minha filha, seu pai não está bem, ele não está com vitalidade para isso, e eu fiquei muito mal. E eu encontrei com meus professores de microfisioterapia na França, Patrick Benini, Daniel Grosjean, e também o doutor Afonso Salgado, que trouxe a microfisioterapia para o Brasil. E eles falaram para mim, Silvia, aí na Alemanha tem o melhor aparelho do mundo que trata a distância. Inclusive, ele ganhou como prêmio de destaque de inovação da área de saúde. O que ele faz? Ele é um aparelho que foi todo feito baseado na física quântica. Ele utiliza a lei do entrelaçamento quântico. O que é isso? Ele pega a foto do paciente. Dentro do banco de dados dele, tem mais de 5.000 terapias, todos eles em forma de frequência. Ou seja, tem acupuntura, tem florais, tem homeopatia, tem mensagens, tem diversos tipos de terapias. Aí o que ele faz? Ele pega a foto do paciente. Eles queriam desenvolver um aparelho que tratasse a distância. Então, o que representa a Bianca? Uma foto. A foto representa o seu holograma, só existe você com esse rosto, com essa frequência. Dentro dele tem um dispositivo chamado diodo de ruído branco. Eles viram que isso é um pacote de frequências que tem a capacidade de ler o inconsciente das pessoas. Tem experimentos na internet que se você verificar, você vai ver. Ele tem capacidade de ler o inconsciente. Então, ele escaneia a foto. Aí ele vai lá no banco de dados, vê que tipo de terapia você está precisando receber para se harmonizar. Ele seleciona, é aí que ele usa a teoria de Einstein dos fótons gêmeos. Ele manda as frequências para a sua foto, que é o endereço, e você recebe onde você estiver. É a tal da não localidade, é sem fio, entendeu? Não tem internet, né? É sem fio. Ele fica, aí ele programa. Por exemplo, a cada 3 horas a Bianca precisa receber 12 segundos de todas essas frequências. E o que é mais interessante, ele seleciona se a pessoa está precisando receber a frequência para o corpo espiritual,
mental, emocional, duplo etérico ou físico. Então, ele Nossa, que ainda maravilha! ele manda para os corpos sutis específicos. Então, é muito legal também, porque ele gera um relatório. E você consegue ver, meu Deus, ele está mandando muitas frequências, por exemplo, o corpo espiritual. Significa o quê? Que eu estou precisando trabalhar mais meu lado espiritual. E fora que ele fica mandando as frequências para ajudar a equilibrar. Ah, ele está mandando muitas frequências para o corpo emocional. Por exemplo, do meu pai, quando eu fiz o tratamento para ele, quando aparecia câncer de pulmão, aparecia muito a parte emocional e espiritual. Então, o que que nós fizemos? Nós trabalhamos o emocional, a causa do que tinha gerado a doença, e nós trabalhamos também o espiritual e o quanto é que ficou mandando frequências. Foi tão incrível que eu me lembro, quando eu cheguei da Alemanha, meu pai não se aguentava em pé, estava com déficit de equilíbrio, e nós fizemos a microfisioterapia, e minha mãe disse assim, minha filha, teu pai está muito melhor. Depois que ele começou a receber as frequências do quanto, ela falou assim, minha filha, ele está até rosado, ele está muito melhor. E eu vejo no dia a dia também os pacientes com tratamento de depressão, tem várias situações, alergias, porque ele trata tanto doenças específicas, como ele trabalha o campo geral da pessoa. E o que Maravilhoso! aconteceu é que meu pai, depois, não me lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia, ele estava com a chave do carro, indo dirigir. O senhor vai para onde, pai? Ele foi Que na padaria. gracinha! E ao mesmo tempo que a gente tomou um susto, a gente ficou feliz, né? Porque ele estava bem. E graças a Deus ele está curado e está me ajudando agora no projeto Recriar a Vida, que se não fosse ele, eu não teria conseguido. Mas, assim, é um aparelho muito legal. Ele, assim, na Europa é muito comum os médicos terem consultório. E ele trata à distância, então eu atendo o paciente da Alemanha, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do Brasil, porque ele só precisa da Você foto, poderia nome e deixar data de seu nascimento. contato, né, para o pessoal, se quiser te procurar, Sim, porque, pode né, colocar, pode colocar. Não sei se depois pode anotar aí, né? No... eu vou anotar depois, na hora que eu salvar o vídeo, eu vou deixar anotado lá nos comentários. Tá bom, tá certo. Aí também qualquer dúvida que tiver, é um aparelho quântico, sim. O aparelho é possível usar para a clínica, sim. O aparelho Quanta, que hoje em dia eu acho que ele deve gerar em torno de, eu me lembro se eu paguei 15.400 euros, ele é bem caro. Uhum. Ele é caro, mas assim, é uma tecnologia que é assim fantástica, sabe? É muito bom. Porque tem uma pessoa perguntando aqui. É a Aline perguntando. Então, é um aparelho que é muito bom, eu vejo muitos resultados, assim, e ele trata também ambientes, ele Seu trata pai tá animais, ligado, né, menina? ele faz tipo, tem até frequências de constelação familiar dentro dele. Então, ele Não. trabalha ambientes, trabalha animais, trabalha plantas, tudo aquilo Limpeza. que tem energia, porque tudo é energia. Então, ele trabalha equilibrando, é como se ele mandasse frequências para equilibrar o ambiente ou as pessoas. E é muito legal nós falarmos aqui o quanto o ambiente repercute na saúde física, emocional e espiritual, né? Então, viver num ambiente sadio, construir relações sadias, isso faz parte do bem-estar. Imagina que o nosso corpo é o aquário, a água do aquário é o ambiente. Então, se esse ambiente tiver com energia suja, não tem como esse peixe ficar saudável. É impossível. Então, a gente precisa limpar todos os aspectos, inclusive o ambiente, né? Com boas É. relações. Às vezes a pessoa adoece também porque a casa está doente. As informações das pessoas que moraram na casa, elas ficam impregnadas na parede, nos E como que a objetos. gente faz, Silvia? Como que a gente faz para eliminar essas energias? Primeiro, você precisa saber se tem, né? Segundo, orações. Tem também, você pode passar pano de água com amônia no chão, tem que pintar as paredes. Existem profissionais que são especialistas em radiestesia que trabalham com casas, com empresas que eles fazem avaliação ali, e existem muitas pessoas que adoecem mesmo pela energia dos ambientes, às vezes do trabalho, às vezes da casa, às vezes até o posicionamento do móvel. Então, isso é muito Nossa, interessante.
Sim, radiestesia. Radiestesia que é esse tipo Identifica, de né? profissional que trabalha. O quanto é que também faz, só que ele faz através da foto. E ele fica emitindo frequência através da foto. Aí, no caso, seria só uma foto da pessoa, só do ser humano, ou uma foto de uma empresa, a foto de uma casa? Da pessoa, é a foto da pessoa de rosto, igual você está aí, sem objetos atrás, porque senão ele lê a frequência do objeto, nome Uhum. completo e data de nascimento. Da casa, são fotos da casa, do ambiente. Aí a gente pede para tirar a coxa de cama, porque tudo isso fica informação. Da empresa também, fotos de vários lugares da empresa, aí já é o nome da razão social da empresa, precisa de todos esses dados. Tudo é energia, né? É. Ó, Aí o a minha quanto mãe é tá que falando que o quanto é que ele eliminou a atua energia ruim assim, da casa foi mesmo. ele atua de forma tipo assim, ele verifica se a frequência da pessoa precisa de mais um campo informacional e vai emitindo aquele campo informacional dependendo do órgão, do objeto, é assim que funciona? Ele vê, por exemplo, ele faz um scanner da sua foto e ele vê que, por exemplo, você tem baixa estima. Aí ele vai Uhum. colocar uma frase assim: eu mereço tudo de melhor que o amor e a vida pode oferecer. Aí o que que ele faz? Ele manda a frequência dessa foto para o seu inconsciente. Então ele vai do Hum, sutil para o sutil. E quando você menos espera, você está se sentindo mais confiante, entendeu? Assim como ele entendi. manda para o órgão, assim como ele manda, ele vê onde tem a necessidade, entendeu? Nossa, esplêndido. É, é bem interessante. Interessantíssimo. Agora fala um pouquinho sobre o seu projeto Recriar Vida. Ah, o projeto Recriar a Vida. E agora você falou algo assim que dá brilho nos meus olhos. O projeto Recriar a Vida está nascendo. Eu já era para ter lançado segunda-feira ou terça, mas como são muitos vídeos, a empresa lá está colocando a plataforma. Até agora tem 70 e poucos vídeos. Foi um projeto que nasceu na quarentena, foram meses de estudo e dedicação. Foi um insight. Um belo dia, eu acordei e pensei assim, meu Deus, eu tenho que desenvolver um projeto para a família. Eu já dou palestras e atendo muito famílias. E o que que eu percebi durante esses anos? Que a família, ela está toda, né, emaranhada uns com os outros. E cada um tem uma percepção diferente do outro. Então, eu atendi adolescente que dizia assim, minha mãe não gosta de mim, minha mãe gosta mais do meu irmão. Aí a mãe vinha para ser atendida e eu via que essa mãe achava esse filho o máximo e que dava mais atenção para o outro, porque o outro precisava mais de atenção, porque achava que esse já era autossuficiente, sempre foi aquele que fez, aconteceu. Também acontecer situações da criança se sentir rejeitada e ela não era rejeitada, era uma percepção de uma memória que a pessoa passou lá atrás, que os pais passaram, que muitas vezes os avós passaram, e essa memória fica na nossa célula. E o que que acontece? A nossa percepção é de acordo com o nosso nível de consciência e com a nossa história, ou com a história que a gente carrega, porque todos nós estamos aqui com uma oportunidade de curar situações lá de trás, da nossa vida e dos nossos antepassados. Então, você é a bola da vez, eu sou a bola da vez. Então, eu comecei a perceber que tudo era mudança de percepções. E a família é nosso maior ambiente de cura. A nossa família é o ideal porque, assim, um amigo, você pode virar as costas, apesar de você não ficar bem. Um colega de trabalho, um chefe, você muda de emprego. Apesar de que, se você não resolve a situação com esse chefe aqui, você vai mudar de emprego e você vai ter um chefe que vai representar aquele lá que você não resolveu, né? As histórias vão se repetindo. Então, eu pensei assim, eu preciso criar um projeto para a família. Então, qual era meu sonho? Era fazer um projeto que uma família, pai, mãe, os adolescentes pudessem assistir juntos. E assistindo juntos, aí vai ver, poxa, porque eu vou nesse projeto você vai passar pela fase embrionária, infância, adolescência, fase adulta, tem aula sobre a mente, sobre os corpos sutis, sobre consciência, ansiedade, depressão, é enorme o programa. Mas enfim, está assistindo junto e começo a falar, vamos supor, sobre a infância. Aí o filho olha para o pai, pai, como foi sua infância? Ah, foi assim. Aí o filho já começa a linkar.
poxa, é por isso que meu pai é assim. Ou então, é por isso que eu sinto isso. E no projeto, tem muitos exercícios de meditação e de reprogramação do inconsciente, que faz você reviver a sua história e reprogramar, dar um novo significado. E eu comecei a montar esse projeto, não sabia muito bem como é que ia ser, e num belo dia eu acordei e veio, né, que acho que é o Papai do Céu que fala com a gente, você vai fazer meditações diárias, 6 horas da manhã. Só que eu, como a maioria das pessoas, ia dar um jeito de procrastinar ou de não fazer, né? Que a gente se boicota. Isso era num sábado, aí o que que eu fiz? Como hoje em dia eu já sei que eu domino minha mente, não é ela que me domina, eu peguei e comecei a mandar mensagem para todo mundo. Segunda-feira te espero meditação 6 horas da manhã, eu não sabia nem como ia ser. Eu falei, meu Deus, isso era para não recuar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu já mandei mensagem para todo mundo, como é que vai ser? Aí eu tive uma grande ideia. Eu falei assim, tive uma grande ideia, não, né? Acessei ao campo, que a informação veio, e eu falei, já sei. A primeira semana eu vou trabalhar o eu. A segunda semana eu vou trabalhar as relações, a terceira semana eu vou trabalhar o eu e o universo. Foram 3 semanas de meditações diárias, 6 horas da manhã. Que essas meditações estão gravadas e estão no projeto. Só que isso é apenas um plus para o projeto, que o projeto é muito mais do que isso. Aí eu fiz as meditações, entrei em contato com um professor, que era meu ex-professor de ginástica de Brasília, quando eu morava em Brasília, e ele falou para mim que estava montando um curso EAD. Olha como é que são as coisas. E eu falei, eu tinha vontade de fazer isso, mas não sei nem como é que funciona. Ele me deu o telefone de uma pessoa dos Estados Unidos que faz esses cursos EADs. Eu entrei em contato com ele, ele ficou super interessado e nós finalizamos. O projeto tá lindo. Quando eu vi ele na plataforma, eu chorava de alegria, de muita gratidão, que meu pai me ajudou muito. Se não fosse ele, obrigada, paizinho. E eu sei o quanto isso vai ajudar, sabe? Milhares de pessoas, as pessoas que tiverem acesso. O meu sonho é doar esse projeto para a escola pública, porque eu quero que esses adolescentes tenham acesso a esse projeto. E eu quero que as pessoas comprem o projeto, façam, cresçam, evoluam, porque dessa forma a gente vai como que elas equilibrando. Podem comprar o projeto? Oi? Como que as pessoas podem adquirir seu projeto? Não, eu vou lançar, porque não está pronto. Quando lançar, eu vou avisar. É bom que as pessoas me sigam nas redes sociais, na minha rede social, doutora Silvia Castelo, YouTube, doutora Silvia Castelo. Eu vou divulgar o meu site e por lá também vai ter explicação como é que vai ser. Terão aulas, todos os dias tem um exercício para a pessoa fazer, que tem uma sequência para trabalhar todas as fases da vida. O projeto está lindo, 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 lindo. Para você ter ideia, nessas meditações matinais que estão nesse projeto também, tiveram muitas curas e foi a coisa mais linda. Então, e esse nome também até agora eu não sei como é que veio pelo meu coração, Recriar a Vida. Eu achei perfeito, porque realmente foi é recriar. Deus que mandou. Hã? Deus que mandou, menina. Exatamente. E quando nós estamos, cada dia que o dia amanhece, que nós vemos o sol, é a oportunidade de recriarmos. Se todos os dias nós acordarmos com a intenção de viver o nosso melhor, hoje eu vou terminar meu dia melhor do que ontem. E cada dia melhor. E eu vou te falar que existe sim a abundância, a plenitude. Doutor Amit Goswami, ele fala que a consciência é o seguinte: a área mais superficial da nossa consciência é onde estão nossas crenças. Ali tem a nossa história, tem tudo aquilo que nos aprisiona. E tem um nível mais interno, mais profundo, que a gente atinge com a meditação, que a gente acessa, que é a consciência transcendente, a nossa consciência divina. Então, ela está no nível mais profundo. Nesse nível mais profundo, existem 9 arquétipos. Então, qual é o passo para nós evoluirmos a consciência? É vivermos, entrarmos em contato com esses arquétipos. Os arquétipos são amor, abundância, poder, bondade, verdade, beleza, justiça, inteireza e self. Olha aqui que preciosidade essa informação. A partir do momento que eu
tenho uma vida mais consciente, que eu observo meus pensamentos, observo meus sentimentos, estou disposta a viver meu melhor, a minha melhor versão, porque nós estamos aqui para termos uma vida repleta desses arquétipos, conectada com os arquétipos. O que são arquétipos? São modelos divinos do amor, por exemplo. O que é o arquétipo do amor? Não é aquele amor que a gente vive com o marido, que vive com um colega, que muitas vezes tem interesse, eu te dou, você não me deu. Isso não é o arquétipo do amor. O arquétipo do amor é o amor sem interesse, é o amor divino, o amor que eu não, é o amor incondicional, essa é a palavra, que eu não preciso ter nada em troca. Imagina o quanto você expande a consciência se você vive conectado com o arquétipo do amor. Qual é o arquétipo da abundância? O arquétipo da abundância é a prosperidade diferente da prosperidade. A abundância é quando eu tenho tudo o que eu preciso, que agora eu dou para as pessoas. Eu sempre vejo o outro como continuação de mim. Entendeu? Não tem sentido eu ter uma vida abundante se você não tem a vida abundante. Então eu tenho algo para te oferecer. Esse é o arquétipo da abundância. E todos nós estamos aqui para viver esses arquétipos, porque vivendo esses arquétipos nós somos uno, nós somos únicos. Nós estamos unidos com Deus, né? Porque Deus está em mim, está em você, mas nós precisamos acessar isso aqui. O arquétipo do poder. O que é o arquétipo do poder? Não é aquele poder que um juiz tem de decidir. O poder é o do quê? Eu posso. Jesus não abriu lá o mar, né, para poder passar. E tem passagem na Bíblia que ele fala que nós podemos fazer a mesma coisa. Se estivermos conectados, nesse arquétipo ele diz que nós temos o poder da mudança, o poder de vivermos o nosso melhor. É esse o poder. Sempre pensando na unicidade. Existe uma lei universal que diz que tudo que eu fizer, que você fizer, pensando no todo, é inevitável que vai dar certo. É impossível não dar certo. Essa live foi pensando no todo. Exatamente, exatamente. Então, isso é lindo, é lindo. É lindo porque, assim, tudo que nós fizermos pensando no todo, dá certo. Eu tô me segurando para não chorar, eu tô ficando emocionada. Eu vou segurar. Mas é verdade. Aí a próxima, ó, da bondade. O arquétipo da bondade. Não tem nem o que dizer. É a bondade pura. Então, olha que riqueza isso aqui, esses arquétipo da verdade. A verdade não é a minha verdade do meu ego, não é a sua verdade do seu ego. É a verdade verdadeira, é a verdade divina. Esse é o arquétipo que nós devemos seguir, né? Depois do arquétipo vem a beleza. O que é o arquétipo da beleza? É a beleza muito além do físico. Aquela beleza que a gente fica livre. Transcende, né? Hã? Transcende o entendimento. Exatamente. Aí depois vem o arquétipo da justiça, que é a justiça divina, não é a justiça que a gente vê aqui, não. É a justiça mesmo, livre de ego e de interesse. Depois vem o arquétipo da inteireza, que é o quê? É a conexão corpo, mente, espírito, a conexão da inteireza. Depois vem do self, que é você viver a sua unicidade. Porque você é única. A sua melhor versão? Você é única. Você que está assistindo aqui, você é único e essencial para aquilo que você veio viver aqui. Só existe você, Bianca, para aquilo que você veio desempenhar aqui. Então, esse é seu self, você viver na sua inteireza. Corpo, mente, espírito. O que é legal? Cada um de nós temos um desses arquétipos que é mais forte em você. E isso é muito interessante, não é difícil você achar. É você ver com qual desses arquétipos você se identifica mais e você faz com mais facilidade, é investir nele, porque você expande sua consciência. Deixa eu te perguntar, existe o arquétipo da alegria? O arquétipo da alegria vem junto com o arquétipo do amor. A alegria, ela tá junto com o amor incondicional. Tanto é que na escala de Dr. David Hawkins, a alegria, ela tá um nível acima do amor, porque a alegria é junto com o amor incondicional. Por que nós sentimos muita alegria quando nós ajudamos o outro? Por que é?
Porque né? a Por gente que está que nós ajudando a sentimos? si mesmo. Exatamente. Quando eu faço para você, eu me lembro que eu terminava o projeto aqui de manhã, as gravações, né, a meditação, eu caía aos prantos chorando, emocionada, e as pessoas mandavam mensagem também emocionada, e meu marido ficava chorando também, porque a energia é muito forte. É muito A energia é forte. muito forte. Não tem como você fazer o bem e você não estar amparado, porque nós estamos amparados. Todas as vezes que você tiver a vontade, que você decidir dentro de você que você vai viver melhor, que você vai olhar para o outro com amor, com carinho, entendendo o que ele pode ser, o que ele pode ser. Como é bom aquela pessoa que você tinha um olhar, né, um olhar invertido, um olhar assim de julgamento, e você consegue olhar para aquela pessoa com um olhar diferente, com amor, é libertador. E é libertador para mim quando eu faço isso, né? É algo que a gente faz quando a gente não tem noção o quanto a gente deixa de evoluir por orgulho. Ah, porque se eu fizer isso a pessoa não vai aprender. Não sou eu que tenho que ensinar, nem você. A gente ensina com amor. A gente ensina com amor, né? E isso é uma coisa que é muito prática. A minha filha, quando nós fomos morar, nós moramos na África do Sul também, e minha filha sofreu muito, porque ela já morou em 2 países diferentes, e você sabe como é criança, adolescente, quando chega aluno novo, muitas vezes não recebe bem. Eu tô E eu olhando me o tempo lembro... aqui. Ai, falta Desculpa. quanto tempo? Tá faltando, eu comecei um pouquinho antes, aí tá faltando só 3 minutinhos. Como eu quero Ai, deixar salva, né? Porque eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero que mais pessoas então tá, sejam deixa eu só concluir contagiadas com isso essa aqui informação. rapidinho, que é um Vamos ensinamento para dar para os progredir. filhos. Aí eu falava para minha filha assim, filha, quando você for para a escola, que a amiga te trata mal, você diz para ela que você gostaria muito de ser amiga dela, que se um dia ela resolver ser sua amiga, que você está ali. E fecha os olhinhos e manda amor para a amiguinha. Ela chegava em casa e dizia, yes, mãe, deu certo. Ou seja, ela cresceu entendendo que quando a gente emana amor, a gente muitas vezes pode começar no campo sutil. Imagina a pessoa e manda amor, manda amor. Quando você menos esperar um passo de mágica, tudo se resolve. É verdade. Até para aquelas pessoas que às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, né? Com certeza. Principalmente, né? O perdão é libertador. Quando nós perdoamos, a gente se liberta. E quando a gente tem algo a perdoar, a gente está se sentindo acima, né? E quando você se conecta com esses arquétipos, a gente chega à conclusão que a gente não tem que perdoar nada, né? A gente tem que respeitar Meu amor, a gente vai ter que encerrar. Tá bom. Olha, um Eu tô beijo. muito triste de encerrar, mas vamos ter que encerrar. Olha, gratidão. Que Deus beijo. ilumine a cada dia Obrigada. mais a sua vida. Você é um ser iluminado. Eu sinto nessa você distância também. que a gente está falando apenas, né, através de uma tela de celular, de computador. Eu sinto que o seu amor é incondicional. E esse amor que você transmite contagia todos nós. E eu quero que todo mundo que assista essa live seja contagiado por esse amor. Eu sei que ele vem de Deus e passa por você e abraça todos nós. Gratidão, todos nós temos, todos nós. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada, gente. Beijo, fica com Deus. Obrigada a todos que participaram. Gratidão a todos que estiveram aqui. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.